boa noite. Boa noite. Bem-vindos à Casa de Alta de Souza. É um prazer, uma alegria tê-los aqui. Bem-vindos a todos que estão no online, nos assistindo, nos prestigiando. O objetivo aqui é o Evangelho de Jesus. Nós somos só pecinhas, instrumentos desse processo. O Cristo é a luz, o Cristo é a motivação e é o que nos trouxe, é o que nos fez sair de casa, fez acessar o Facebook para ouvi-lo, para entendê-lo. E hoje estamos no final do capítulo 1, não vim destruir a lei, e a gente fez todo um aparato aí inicial falando sobre o que é o significado dessa frase dita pelo Cristo e reafirmada por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, e o que levou a essa construção na revelação das leis morais e das leis espirituais que foram até o momento encerradas pelo Espiritismo e iniciadas por Moisés passando pelo Cristo. Então nós tivemos os itens que falaram de Jesus, os itens que falaram de Moisés, do Espiritismo, e agora as orientações dos Espíritos falando sobre a nova era. E é um capítulo muito esperançoso, é um capítulo feliz mesmo, porque ele fala sobre um recomeço, sobre algo que talvez a gente tenha perdido nos últimos tempos, de ter esperança dentro de nós sobre o que nos aguarda e o que chegará para esta terra, que é a terra do Cristo, que é o planeta forjado pelo Cristo, amando de Deus, sob a tutela de Deus, mas pelas próprias mãos de Jesus, para nos entregar e nos elevar, nos engrandecer e nos transformar. Então, é uma mensagem realmente de esperança, e que muitas vezes a gente se desencontrou dela ao longo do caminho. Mesmo as figuras cristãs, as figuras religiosas, às vezes, diante de tantas atrocidades, de tanto sofrimento, a gente perde um pouco dessa visão, e o Evangelho vem resgatar isso dentro de nós. Então ele começa os itens falando sobre o que o Cristo representa para nós. Que ele é a moral na sua excelsitude, na sua plenitude, na sua grandeza. Que Jesus é a representação mais pura de Deus para nós. Que ele era o médium de Deus, que ele falava inspirado por Deus, carregando a sua palavra, e que ele trouxe o código moral da vida atual para exercermos hoje em busca da vida futura. Que esse código não era um código religioso, não era algo limitado a questões vinculadas a uma seita religiosa, a um dogma. Tanto é que o Cristo, ele, quando em todas as suas narrativas, que ele fala sobre pergaminhos, que ele fala sobre textos, ele interpreta o Evangelho do Velho Testamento, de Moisés, do povo hebreu. E quando ele interpreta esse Evangelho, ele dá o tom da imortalidade a esse Evangelho. Ele aprofunda, ele intensifica as suas exemplificações. Mas em momento algum, ele se designou como o iniciador de uma nova doutrina, de uma doutrina religiosa ou de uma doutrina filosófica. Ele trouxe um código de moralidade eterna, que não é para o povo da terra, que não é para o povo hebreu, que não é para o pequeno grupo da Galileia, que não é para o grupo dos pescadores que o seguiam. É um código que se estende ao universo. Seja aqui na Terra, seja em outros planetas, a lei é a mesma, porque é a lei divina e ela é imutável. O que muda é o código humano. O código humano se adapta às regras sociais, à evolução da ciência, às percepções do mundo como ele é hoje. Mas as leis divinas, elas não se alteram. E o Cristo trouxe isso de uma forma tão esplêndida que ele era aguardado. Por que ele era aguardado? Durante todo o período do Velho Testamento, durante toda a consolidação do povo hebreu, em que o próprio Evangelho, na elucidação que os Espíritos coloca, esse povo era um povo escolhido para levar a palavra, mas a palavra não ia ficar detida com eles. Então, Moisés não era uma figura presa ao povo hebreu, ele era para toda a humanidade. Só que alguns não conseguiram acolher dessa forma. Outra questão muito importante sobre o povo hebreu é que eles
era um povo que tinha uma evolução intelectual, cultural, artística, mas moral eles ainda não tinham. Espiritualmente, eles eram crianças. Então eles precisavam de coisas palpáveis. Eles precisavam da matéria falando aos seus sentidos para que eles se sentissem realmente chamados àquele evangelho. Então a gente percebe no Velho Testamento várias situações em que há até uma contradição às vezes. A gente pensa, poxa, o que será que Deus quer com isso? Entregar um filho ao sacrifício? Quais são as leis que regem esse Velho Testamento? Mas na verdade é porque a interpretação é muito limitada. Mas a vivência disso, de forma plena, com a moralidade adequada, ela é extremamente profunda e ela não é negada por Jesus. Jesus vem aprofundá-la, vem trazer algo a mais para ela. Mas o povo hebreu precisava disso, dessa vivência dos sentidos, no sacrifício, e da vivência de Deus na fé, no coração, na inteligência do monoteísmo, da lei do Deus único. E aí, por fim, até aqui, vem o Espiritismo como a terceira revelação, que consolida aquilo que Jesus havia dito, aprofundando ainda mais. Então, a cada revelação, nós caminhamos um pouquinho mais em moralidade, em intelectualidade, em condições evolutivas do coletivo, não só do indivíduo, e conseguimos entender, aprofundar, vivenciar isso de uma forma mais verdadeira, e é nos dado um pouquinho mais dessa chave que abre todas as portas, que é a verdade espiritual. Para a gente entender por que esse Cristo era visto como alguém tão aguardado, durante todo o Velho Testamento nós temos profetas que profetizam a vinda de um ser inigualável que iria transformar a história da humanidade, que era o Cristo, o Messias prometido. Só que, por assim ser, gerou muitas incertezas, porque tinha muitas comunidades que estudavam e aguardavam essa vinda de Jesus. Apesar do povo hebreu ser uma religião monoteísta, eles tinham interpretações diversas para aquela questão. Então tinham os zelotes que achavam que o Cristo viria montado a cavalo, com armas, e que ele lutaria corpo a corpo para a implementação desse reino dos céus aqui na terra. Tinha os fariseus que achavam que esse conhecimento ele era muito restrito a uma casta, a uma classe social, e que tinha que ficar restrito a eles. Então eles demandavam um tempo imenso se debruçando sobre os textos e analisando a letra, mas não o espírito, não a interpretação profunda daquilo. Tinha os saduceus, que também eram um povo mais elitizado e que se perdeu nessa compreensão, e um dos grupos que mais se aproximava à moral cristã, que depois foi dado esse nome, pelo apóstolo Lucas. Lucas, quando conhece o movimento do caminho, porque depois que Jesus se vai, os apóstolos chamam o movimento que eles seguem de os homens do caminho, e aí Lucas vai até a comunidade, a convite de Paulo, conhece os apóstolos e fala: por que vocês não se chamam de cristãos? E é a primeira vez que esse termo aparece no Novo Testamento, porque até então não se havia essa compreensão, porque Jesus não veio trazer uma religião. Então a gente é que precisa desses moldes, para a gente seguir, para a gente se encaixar, para a gente tornar mais palpável a nossa fé. E aí os essênios, eles eram uma comunidade que acreditava que esse Messias que iria vir era um homem de uma moral elevadíssima, e que ele não ia fazer distinção entre ricos e pobres, que ele iria viver realmente o amor numa essência que nunca se havia visto ou compreendido. E por isso eles aguardavam esse Cristo em comunidades de auxílio mútuo. Então eles não semeavam lucro, eles vivenciavam essas comunidades de uma forma mais igual, não tinha ali a noção de posse, a comunidade, as casas, as coisas pertenciam a todos. Eles viviam da subsistência do próprio trabalho artesanal que faziam. Todos os dias, durante 30 minutos por dia, eles se dedicavam à atividade física, não como culto ao corpo, mas como autocuidado de preservação da vida que foi dada por Deus a eles. Eles viviam o princípio da caridade, do auxílio uns aos outros e do amor ao próximo. E um dos livros
livros que nós temos na nossa literatura espírita que narram muito bem o que era o povo essênio é o livro A Grande Espera, de Eurípides Barçanufo. E o livro conta a história de uma das encarnações do nosso querido Eurípides e de Dr. Bezerra de Menezes. Então, Lisandro é Dr. Bezerra de Menezes e Marcos é Eurípides Barçanufo. E os dois estão vivendo num período em que o Cristo já está na Terra. Só que o Cristo ainda não se mostrou. Ele não viveu o seu mecenato, o seu apostolado. Não são aqueles anos finais ali em que ele se mostra à comunidade. Só que a gente não pode esperar que os 33 anos do Cristo foram limitados àqueles anos finais. Então ele fez prodígios antes. E até ali, quando ele está nos anos finais, ele só se mostra de forma mais altiva e pede para que seja divulgado mesmo o que ele está fazendo no finalzinho. Porque antes ele sempre pede, vá, não volte a pecar, mas também não fala nada, não comenta nada. Ele cura o homem leproso e aí ele fala, não comenta com ninguém, só fala com o sacerdote, para ele entender que aqui foi feito algo que o Messias faria, para que a igreja, os fariseus entendam que aqui está se cumprindo as profecias do Velho Testamento. E aí, esse livro, ele conta, a parte principal dele, o período em que Jesus é um adolescente. E o Marcos, que é o Eurípides, também é um adolescente nesse livro. E o que é a grande espera? É a grande espera de Jesus, a grande espera desse Messias. Quando esse Messias estará entre nós? E é o povo essênio que está vivenciando isso. Então, Lisandro, Dr. Bezerra, era o líder religioso de uma comunidade de essênios. E aí conta assim, detalhes sobre como era essa vida em comunidade, essa vida de afeto, de trocas, de caridade que eles vivenciavam. Muito bonito mesmo. E como era a espera desse Cristo. O livro inteiro, a palavra Jesus não aparece, porque eles não sabiam o nome dessa figura esplendorosa que vivenciava essa experiência com eles. Então eles chamam ele de um jovem, o adolescente, mas todas as vezes que Jesus aparece, você vê claramente, é o Cristo que está ali, porque aquela luz, aquele esplendor não pode vir de outro ser. E ele orienta a comunidade de essênios, que era guiada pelo Lisandro e posteriormente por Marcos, a seguir pregando. Então ele fala assim, não adianta vocês ficarem aqui isolados, como se fosse num monastério, orando e vivendo só uns pelos outros. A caridade é importante nos pequenos grupos, mas ela precisa ser expandida. Então levem essa mensagem de amor e de esperança nesse Deus único e da espera por essa resposta, porque o Cristo era a resposta para outras pessoas. E eles saem em peregrinação, eles saem caminhando e pregando isso para toda a comunidade da redondeza. E isso custa a vida deles, inclusive. Tanto fisicamente, pelo desgaste, Lisandro morre pelo desgaste, quanto espiritualmente, porque eles estavam ali falando de coisas que contradiziam a cultura daquele período, que o povo daquele período, detentor de poder político, de poder religioso, esperava ouvir. Então, ele é assassinado, Marcos, por conta disso, em nome desse adolescente, que era a luz do mundo, que é o Cristo. Então a gente percebe em todo esse livro que as pessoas almejavam a vida de Jesus. E é algo tão forte que nos últimos 400 anos que separam o Velho e o Novo Testamento, não existem profetas nos 400 anos anteriores a Jesus. Nenhum profeta aparece. E esse período é considerado um período de sombras para o povo hebreu e para a literatura da Bíblia. Porque se não tinham resposta, se não tinha um profeta dizendo assim, olha, está vindo, vai chegar esse Cristo, as pessoas estavam em desalento, elas se sentiram realmente desamparadas. Só que foi um período de sombras para que a luz se fizesse mais esplendorosa quando Jesus viesse. E isso é tão significante que esse processo se repete na terceira revelação. Por quê? O Deus, ele foi de uma sabedoria extrema. Ele iniciou com uma figura central, Moisés. Depois ele traz o governador do planeta para ele mesmo lançar a semente do amor, da caridade, da vida em sociedade harmoniosa. E ele termina isso por meio de várias mãos. Por que várias mãos?
Porque os profetas do Velho Testamento, eles se manifestam na terceira revelação por meio da mediunidade. Então não é mais a informação de um, são vários. Não tem mais nacionalidade, não tem mais raça, não tem cor, não tem etnia, não, são espíritos imortais, que falam da imortalidade da alma, que falam da continuidade da vida no mundo espiritual, que falam que nós estamos aqui temporariamente, que esse não é o nosso habitat natural, que a vida real é a vida no mundo espiritual e que nós precisamos nos dedicar e entender o que é essa grandeza que vem da vida espiritual. Isso é a beleza. Porque a gente nota que quando essa voz ganha as coletividades e não fica restrito a um grupo, nós só ganhamos informação e em disseminação das coisas. Quando Kardec começa a codificação da doutrina espírita, ele não era um homem entendedor ou convertido ao espiritismo. Porque assim como Cristo começou o processo de cristianização da Terra, sem falar de uma religião, o espiritismo não era uma religião. O espiritismo era um movimento de curiosos que viam que tinha algum fenômeno ali acontecendo, não sabiam entender e iam prestigiar, assistir, fazer interrogações, até que vem Kardec e fala assim, tem alguma coisa aqui. Ou é uma grande farsa, ou tem algo que a gente não domina e a gente precisa entender. E ele cria um método científico para análise específica daquela situação, fazendo perguntas em diferentes idiomas, para diferentes médicos, em diferentes países, a mesma pergunta. E todas as vezes as respostas eram as mesmas, entre pessoas que não se conheciam. E nisso surge os primeiros movimentos de criação, de desenvolvimento do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação. E aí depois que isso vai se aprimorando e que ele vai realmente entendendo, estudando, analisando a situação, surge toda a obra embasada na codificação, a obra inicial. Essa obra inicial, ela fala muito, mas ela também tem restrições intelectuais, morais. O povo ainda precisava se adaptar. E ainda assim, era difícil de ser aceito. Então tem o Ato de Barcelona, em que vários livros dos espíritos são ateados fogo em praça pública na Espanha, porque a igreja, o Kardec é chamado, né, por um amigo que era dono de uma livraria, a enviar esses livros para lá. Ele manda, a igreja lê, vê que aquilo ali não condiz com o que a igreja prega e ateia fogo nos livros. E aí ele fica chateadíssimo com isso, ele tenta contato com as autoridades, mesmo na França, para conseguir um apoio e reaver, né, o prejuízo que ele tinha tido. E a questão da humilhação moral também, né? E os espíritos o aconselham, acalma. Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. E aí quando ele se dá conta, o que aconteceu, tudo que é censurado, tudo que gera impacto nas pessoas, de falar assim, olha, isso aqui é proibido, isso aqui vai ser destruído para que ninguém tenha acesso, gera curiosidade. E a curiosidade é o que move muitas coisas da vida humana. Então as pessoas geraram um movimento de buscar o Livro dos Espíritos por conta desse embargo que a igreja gerou. Então, na verdade, nada barra a luz. E tudo é instrumento de Deus quando o progresso é a motivação. E nada maior do que o progresso que liga o homem material à vida espiritual. Nada pode parar isso, porque isso é maior do que todos nós. É maior do que as nossas vidas, é maior do que o legado individual de cada ser. Isso é um legado universal. Todos os planetas passaram por essa transformação. A Terra não vai ficar para trás. Nós não somos o primeiro planeta a passar por transição planetária. Nós não somos o primeiro planeta a vivenciar o início da regeneração da sua população. Deus sabe o que está fazendo. Ele está no controle da situação. A gente é que é sem fé e não sabe entender a lógica das coisas. É claro que tem alguns que vão mais rápido, outros mais devagar, mas todos chegaremos lá, porque a lei do progresso é dos mundos. E os mundos só evoluem na individualidade de cada ser. Então, para cada mundo que evolui, é a coletividade de um indivíduo que se transformou
que gerou a consequência de uma família transformada, que por sua vez transforma uma rua, um bairro, um país, um mundo. Então, estamos aqui hoje semeando a boa semente em nós para levarmos essa semente para frente. Isso é a beleza do que vem do Cristo, do que vem de Deus. E para a gente entender um pouquinho essa lógica, né, do Cristo, eu queria trazer aqui uma história narrada no livro Premissas do Reino, de Amélia Rodrigues, é o capítulo 3 do livro dela. Esse livro, ele conta coisas que tem no Evangelho, naturalmente, que todo mundo conhece, histórias do Evangelho, mas aqui ele traz um pouco dos bastidores, mas é de uma forma diferente do Humberto de Campos. O Humberto de Campos ele é mais objetivo, ele é mais direto, ele conta mesmo assim, com aquele olhar investigativo do literário, aquele olhar investigativo do cronista. A Amélia Rodrigues não, ela traz a feminilidade, ela traz a delicadeza. Então ela fala da paisagem, ela narra o que é a atmosfera emocional e espiritual do momento, e ela traz nesse texto aqui o que foi o momento do Sermão do Monte. Por que eu escolhi esse texto para ilustrar o que nós estamos falando esta noite? O Sermão do Monte ele tem uma relevância tão alta à nossa humanidade que Gandhi, um indiano, um homem que vive da religião hindu, que não tem estudo do que é o cristianismo, mas ele se pronunciou dizendo: se todos os livros do mundo se perdessem, se todos os textos, toda a literatura, todo o conhecimento intelectual do mundo acabasse hoje, mas ficasse só o Sermão do Monte, nada haveria se perdido. Então vocês veem a grandeza disso aqui. Realmente um material de muita luz que nós temos em mãos. E o Cristo carregava ali uma inspiração muito profunda, uma manifestação muito intensa da divindade para deixar esse legado aqui para nós. E aí o texto começa falando que Jesus, não se sabe se ele subiu ou desceu do monte, porque Mateus diz que ele subiu e Lucas diz que ele desceu, mas que não importa se ele subiu ou desceu. O simbolismo do monte é que é a grandeza e o valor disso. Por quê? Para a gente alcançar o monte, nós, homens imperfeitos, o monte é como se fosse Deus, na sua grandeza, na sua universalidade, no seu poder, no seu louvor. Para ascender até lá, o caminho é duro, é íngreme, é suor, exige renúncia, exige dedicação, mas também exige do Filho do Homem, Cristo, uma entrega tão grande que para descer do seu esplendor e vir até a raça humana rastejante, inconsequente, delirante nas suas vaidades e materialismo, o Cristo precisou descer e enfrentar o lodaçal das nossas vibrações e dos nossos sentimentos pecaminosos. Então, o monte ele traz o simbolismo da ascensão humana e da descida que o Cristo teve que fazer e do seu sacrifício para nos alcançar. E ele faz uma segunda reflexão, estudar Amélia Rodrigues nesse texto, que o monte também é o nosso processo de ascensão para Deus e de espiritualização, autoiluminação, seguida da trajetória de descida, de retorno, para humanizar, para transformar, para levar auxílio aos irmãos que ainda não conseguiram ascender. Porque não adianta a gente ter esse conhecimento só para nós. Esse conhecimento ele precisa ser dividido, ele precisa ser partilhado. Então, quem entendeu verdadeiramente o Evangelho de Jesus quer gritar isso aos quatro ventos, quer conduzir as comunidades, os indivíduos, os corações a esse Cristo. E o próprio Cristo vivia isso. Porque quando a gente nota a felicidade, o carinho, a grandeza com que ele se dirigia àquelas pessoas que estavam ali o ouvindo, a gente percebe o amor que ele tinha pela humanidade. E que estar entre os sofredores era o grande legado, era a grande luz, era o grande farol da sua vida. Era o que o motivava e o transformava naquele esplendor de luz. E a Amélia Rodrigues diz que os seus cabelos inundavam de luz. E que aquela luz, ela magnetizava tanto as pessoas, que as pessoas ali não estavam preocupadas com o tempo que tinha sido transcorrido de fala, elas não estavam preocupadas com seus afazeres fora dali, não estavam preocupadas com seus problemas íntimos, elas estavam imersas naquele momento
de glória e de esplendor com Cristo. Vocês imaginem presenciar o Sermão do Monte sendo dito aos seus olhos ali. E Amélia Rodrigues vem descrevendo cada uma das etapas, né, dos principais trechos do sermão. E aí ela começa com o trecho do bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui ela dá uma interpretação muito profunda do reino, o que é o pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele indivíduo que ele não está cercado das tormentas que vivencia o mundo, do materialismo, da idolatria à matéria, da idolatria à vaidade, ao consumismo. Não, ele não se limita àquela vida. Ele entende que a vida é maior, é mais grandiosa do que a matéria. E ele se entrega a Deus sem limitações, sem dificuldades. E por isso que ele obtém o reino dos céus. E o reino dos céus aqui, como a gente já veio falando ao longo desse capítulo, é a vivência verdadeira da vida espiritual, mesmo estando na matéria. Então hoje, estando aqui encarnados, nós podemos vivenciar o reino dos céus, porque ele pode ser algo dentro de nós. Ele não é algo que a gente transforma o mundo para a partir daqui ver o reino dos céus. É a primavera dentro de mim. Mesmo as trevas, a destruição, o caos aqui fora, se aqui dentro eu semeio o amor, o bem, a verdade, o belo, naturalmente o reino do céu já está em mim. Então eu não preciso esperar que a terra se transforme nesse paraíso. Eu posso ser esse pequeno paraíso na vida das pessoas e na minha própria existência. Eu posso carregar Jesus dentro de mim. E sem amarras de sair por aí pregando e falando coisas às pessoas, se colocando acima das pessoas. Para pregar Jesus, a gente não precisa a palavra de Jesus. A gente prega pelo amor, pelo estender a mão, pelo olhar, pelo afeto. Sem tocar no nome de religiões, sem tocar no nome do próprio Cristo. Porque ele se manifesta nos indivíduos, assim como Deus se manifesta nele. Outro ponto que a Amélia Rodrigues trata nesse capítulo do Sermão do Monte é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A Amélia Rodrigues diz que assim como a chuva, as lágrimas são de uma beleza profunda. Porque a chuva faz com que a nuvem se descarregue, ela lava o lodaçal que está na terra, ela gera o recomeço da vida e a frutificação, a germinação da semente e a renovação do mundo. As lágrimas também são assim. Para Amélia Rodrigues, chorar é buscar Deus nas adustas regiões da soledade. O pranto fala o que a boca não se atreve a sussurrar. A lágrima é presença de vida. Por quê? Porque aquele que sofre, ele está em transformação. Ele já está no seu processo de aperfeiçoamento. Ele gerou um movimento natural, que não é castigo, que não é dor, que não é imposição divina. É uma necessidade do Espírito de: estou aqui na terra, semeei o mal, gerei um movimento de discordância com a lei divina. É necessário que eu resgate, é necessário que eu recomece. Então eu vou recomeçar dentro dos moldes da eternidade. Quais são os moldes da eternidade? A perfeição. Só que não tem como ser perfeita se eu não sei dar outra face. E o que é dar a outra face? A gente confunde. Do mesmo jeito que o povo hebreu não tinha maturidade emocional para interpretar muitos pontos do Evangelho, nós também não temos. A gente acha que dar a outra face, fala assim: você me agrediu aqui, pronto, estou aqui de novo para você me agredir de outras formas. Não é isso. É o outro me agredir verbalmente e eu baixar o tom. É a outra face em qual sentido? Eu não estou devolvendo na mesma moeda. Eu estou mostrando para ele que a violência dele é tão chocante que eu dei um passo atrás e manifestei a passividade. E manifestei o amor, a compreensão. Então, dar a outra face é mudar o comportamento. É, se eu estou sendo traído hoje, não manifestar revolta, não manifestar indignação. É entender que as engrenagens divinas que me conduziram até aqui são perfeitas, justas e amorosas.
Então, se eu estou aqui, possivelmente é porque eu já fui trair, é que eu traí já 50 vezes para estar passando por uma traição. E devolver a outra face seria o quê? No lugar da infidelidade, eu devolvo a fidelidade. A fidelidade é quem? A Deus. Porque quando eu carrego essa fidelidade a Deus, eu vou atrair para mim fidelidade, amor de outras pessoas. E eu quebro esse ciclo de violência que eu semeei. No processo da maternidade, da paternidade, a gente, por meio de séculos de destruição, de desamor, de ingratidão, de desafeto, séculos ao lado de um inimigo, eu trago como filho, e vem aquele filho rebelde, aquele filho inconsequente, aquele filho que me demanda mesmo uma energia de perdão, de entrega, de renúncia, que em 30 anos de maternidade eu apaguei 50 séculos de destruição, em que um ficava devolvendo a mesma moeda para o outro. Isso são as lágrimas que Jesus chama aqui. Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, porque estão em processo de remissão, estão se transformando através dessa dor. E a coisa é tão bonita que se nós, a qualquer momento, deixarmos para trás o ódio e falarmos assim, chega, acabou essa guerra de cão e gato. Ele me deu esse ódio, essa maldade, mas é o que ele tem para dar. O que eu tenho para dar é muito maior do que isso. E eu vou devolver a outra face. Eu vou devolver no amor. Então eu vou me calar, eu não vou dar na mesma moeda, e eu vou me transformar. Naquele momento, eu quebrei a algema que me ligava àquela situação. E eu vou seguir. Só que aquela pessoa não. Porque a lei é divina. E ela é tão boa que ela permite que a gente repare. Então aquele indivíduo gerou um movimento de desassistência, de descaminho com a humanidade. E ele vai ter que pagar. Só que ele não vai pagar mais comigo, porque eu me transformei, porque eu ascendi, porque eu caminhei para frente. Mas tem outro indivíduo com o mesmo patamar espiritual, com a mesma condição de sofrimento, que vai ali resgatar junto dele. Então, não necessariamente nós estamos ligados hoje a desafetos de séculos atrás, mas a circunstâncias e situações que nos impedem a estar ali naquele momento. Não as mesmas pessoas, mas as circunstâncias são necessárias. Cada um vai triar o caminho que vai percorrer. E o chorar, ele é temporário, porque o choro ele não perdura. Sempre vai haver um novo dia. Então existem formas e formas da gente conduzir as nossas existências. A gente pode conduzir com lamentação, com lamúria, com desgosto, mas a gente pode trazer leveza, mesmo na expiação, mesmo no momento de responsabilização pelos atos que eu tive. E a lei divina é tão perfeita que ela fala assim, peraí, olha como a pessoa está se comportando, olha a grandeza, olha a moralidade, olha a coragem que ela está tendo de assumir as consequências dos seus atos. Vamos amenizar um pouco para ela? Vamos encurtecer esse caminho? Vamos colocar um retorno ali para ajudá-la? Porque a lei é de justiça, mas é de amor também. E aí a Amélia Rodrigues vem trazer uma análise quase completa das bem-aventuranças. Muito bonito mesmo, assim. Vale muito a pena quem tiver acesso a esse livro, As Primícias do Reino, lê-lo na íntegra, né? Mas aí ela encerra colocando o seguinte. Jesus, então, se eleva em vários momentos, sempre conduzindo as pessoas a uma reflexão profunda, todo mundo ali embebecido com aquela alegria, com aquele amor. E ele solta frases muito profundas e tocantes: sois o sal da terra, sois a luz do mundo, não julgueis, amai-vos uns aos outros, sede perfeitos, orai assim, Pai nosso que estais nos céus. Então a gente vê que o Sermão do Monte tem uma síntese mesmo do Evangelho de Jesus, do que foi dito por Moisés e do que o Espiritismo vai trazer. E por fim, ela traz uma informação que eu achei assim maravilhosa. Que todos que ali estavam, enquanto Jesus falava para eles, Jesus vislumbrava os quadros de entrega em seu nome que aqueles indivíduos sofreriam ao longo dos séculos. No sacrifício das cruzes, no sacrifício dos postes de sendo ateado fogo, no sacrifício das feras, os
comendo-os, destruindo-os, matando, no sacrifício da carne, no sacrifício familiar, no sacrifício da divulgação e em seu nome, com toda a questão relacionada ao desgaste da matéria. Aquelas pessoas não estavam ali por acaso. Elas pertenciam a um grupo que necessitava ouvir aquilo para se sentir estimulada, inspirada a seguir o seu próprio caminho de redenção e de ser consolada por aquela doutrina de Jesus, que era só amor. Então, enquanto elas estavam sendo preparadas ali, o destino delas estava sendo forjado por Deus para uma ascensão mais acelerada para chegarem às grandezas do reino dos céus. E aí, ela coloca: a história concluirá o canto nos confins da eternidade, no reencontro futuro do homem redimido com o Filho do Homem Redentor. Olha que coisa mais linda. Nós estamos aqui hoje não é por acaso. Nós não temos acesso a essa doutrina que é a doutrina espírita, com tantas informações, com tantos privilégios sobre a vida após a morte, sobre a lei de causa e efeito, sobre a lei de reencarnação. Porque, Deus achou justo que assim fosse. É uma necessidade do nosso espírito. Então façamos bom uso desse conhecimento, para levantarmos todos os dias com a visão do Espírito eterno. Não com a visão do homem e da mulher que vão morrer daqui a alguns anos, mas do Espírito que resplandece para Deus e que está na sua caminhada eterna de busca da santificação do Espírito eterno que habita em si, na angelitude, nos novos tempos que estão por vir e que já batem a nossa porta. Isso não é uma promessa, isso é algo concreto. A gente acredita, pelas contagens que Emmanuel, na sua literatura, faz ele de forma indireta, que isso também dito pelo próprio Chico Xavier, que por volta do ano 2057 nós teremos as primeiras luzes do planeta regenerado. É um planeta diferente, é um planeta de recomeço. A minha filha vai estar por volta da minha idade quando isso acontecer. Então ela já vai fazer parte dessa geração. Então se a gente quer ver isso para a geração dos nossos filhos, dos nossos netos e para a nossa, porque a gente volta para cá, comecemos hoje executando o bem, o amor, a esperança. E não vamos nos contaminar com essa onda negativa do jornal, da destruição da natureza. Fazendo a nossa parte, o céu, através de Deus, através do Cristo, através da espiritualidade, vai executar. Mas a gente não pode ficar de braços cruzados. Então, façamos boas escolhas. Desde a hora de levantar, o produto de limpeza que eu compro que não agride a natureza, o jeito de educar meu filho, colocando para ele que nós vivemos uma sociedade de igualdade, em que não tem distinção entre os indivíduos, em que ele é tão filho de Deus quanto qualquer outro, no processo de vivenciar a vida em sociedade, que o mundo está se transformando através de nós, das nossas luzes. Muito obrigada, pessoal.